Bom dia, professor. Bom dia, Gabriel. Tudo bem? Tá me ouvindo direitinho? Sim. Beleza. Vamos ver se hoje essa internet me ajuda, me colabora. Não fica falhando igual aquele dia. Bom dia, Clara. Bom dia, Yasmin. Bom dia, Júlia. Bom dia, Rebeca. Bom dia, professor. Bom dia, Thalita. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos. Vamos esperar mais um minutinho aqui para a gente começar, tá? Aqui se chega mais alguém, senão a gente começa. Beleza, vamos lá. Bom dia, Lucas. Bom dia, Carol. Vamos lá. Bom dia, professor. Conforme o pessoal for chegando aí, a gente vai admitindo e aí a gente dá seguimento. Meus queridos, é o seguinte, na última aula que nós tivemos terça-feira, eu estava comentando essas questões do Enem aí, porém a internet estava muito ruim, caiu umas 2 ou 3 vezes durante a aula, e aí atrasou aqui o comentário dessas questões. Eu quis marcar um horário extra, mas vocês acho que estavam sem tempo, porque essa semana também eu esqueci, é a semana de recuperação, né? Então a gente vai concluir aqui e dar sequência depois na parte de acústica, tá? Ondas sonoras, que é um assunto também que é cobrado no Enem, tá? E aí a gente vai revisar esse assunto. Sempre fazendo aqui essas listas com as questões do Enem, dos assuntos que nós já trabalhamos, tá? Na sexta-feira, eu vou passar uma lista de exercício de acústica para vocês, de ondas. De acústica só não, de ondas geral, tá? É um exercício de ondas, tá? Para vocês fazerem e me entregar na segunda, que na próxima semana a gente corrige. Bom, então é o seguinte, eu havia corrigido aqui as questões até a quarta, comentado até a quarta questão, paramos na quinta, tá? Quinta questão, a questão do Enem também, que fala de ondas, tá? Do que a gente estudou, revisou aí, ondas de um modo geral, tá? O manual de funcionamento de um captador de uma guitarra elétrica, parece que quem toca guitarra aí é Hugo, né? Não está na aula aí hoje, mas ele toca guitarra. Então, o que acontece? O manual de funcionamento de um captador de uma guitarra elétrica apresenta o seguinte texto. Esse captador comum consiste de uma bobina, fios condutores enrolados em torno de um ímã permanente. Eu falei para vocês, toda bobina, todo motor elétrico, ele tem um núcleo e um fio enrolado nesse núcleo. O campo magnético do ímã induz o ordenamento dos polos magnéticos na corda da guitarra, que está próxima a ele. Assim, quando a corda é tocada, as oscilações produzem variações com o mesmo padrão no fluxo magnético que atravessa a bobina. Isso induz uma corrente elétrica na bobina, que é transmitida até o amplificador, e daí para o alto-falante. Então, ampliando o som que sai quando você toca na guitarra, certo? Um guitarrista trocou as cordas originais de sua guitarra, que eram feitas de aço, por outras feitas de nylon. Com o uso dessas cordas, o amplificador ligado ao instrumento não emitia mais som,
Porque as cordas de nylon, então, claro, eu disse para vocês que isso é indução eletromagnética. Você tem o campo elétrico interferindo no magnético ou vice-versa. Nesse caso, quando a corda é feita de aço e você toca, vibra a corda, essa vibração gera um movimento de carga. Essa carga em movimento cria ao seu redor um campo magnético também, que vai ser transmitido, como ele falou aqui no texto, até chegar ao alto-falante, amplificando o som, certo? Se você substitui a corda de aço e coloca uma corda de nylon, o que vai acontecer? O nylon, ele não tem magnetização, nem imantação, é desprezível a imantação dele. Então a corda da guitarra é de aço devido ao campo magnético do ímã, tem induzido o ordenado dos polos nos ímãs unitários da corda. Então você tem cada elemento da corda, tá, com o ordenamento indicando um polo magnético de acordo com o ímã que está dentro do aparelho. Então isso faz uma indução magnética na corda de aço. Se você troca a corda por uma corda de nylon, essa corda ela não vai ser induzida, porque a magnetização do nylon é praticamente inexistente, é desprezível, tão baixa que é como se não existisse, a gente pode desprezar. Então, sem a indução eletromagnética, o amplificador não vai emitir mais o som, porque ele não recebe o sinal elétrico para amplificar e jogar para o alto-falante. Portanto, a resposta correta aqui vai ser a letra C. Tá? Ô, professor, A corda de nylon apresenta uma magnetização desprezível sob a ação do ímã permanente. Pode falar, Gabriel. você podia só explicar essa parte novamente, por favor, que eu não consegui entender. Qual parte? Do porquê É que da resolução. a corda de nylon? É o seguinte, É. a corda de aço, ela sofre indução eletromagnética. Quando você toca no aço, as cargas que existem são magnetizadas pelo ímã que tem dentro da caixa da guitarra, e aquele ímã, que faz parte do amplificador, ele induz os polos magnéticos da corda da guitarra. E aí, quando ela vibra, esse campo elétrico cria um campo magnético, e esse sinal é transmitido para o amplificador. Então, tudo é um sinal elétrico, depende do eletromagnetismo. Se você Então troca é a ela corda... que cria a corrente elétrica? Não. Quem cria é você, quando toca. Certo? Se você tiver a corda ligada ao amplificador e você não tocar no instrumento, você não vai ter movimento de carga. Certo? Só quando você... Então por que não poderia ser letra A? Ela isola a passagem da corrente elétrica da bobina para o alto-falante, não. A corrente elétrica, ela não existe nem corrente elétrica, porque ela tem magnetização e eletrização também desprezível, e ela não vai, ela nem sai da caixa da guitarra para chegar na bobina. Entendeu? Então ela não isola a passagem da corrente da bobina. Nem chega na bobina, porque nem tem corrente elétrica criada quando a corda é de nylon. Entendeu? Entendeu, Thalita? Entendi, Carlinhos. Viu? Ela não pode, ela não cria campo magnético, ela não emite nem sai da caixa da guitarra. Porque como é um amplificador, vocês devem ter visto, um violão simples, ele tem a caixa de madeira só. Um violão elétrico, ele tem na tampinha, na caixinha dele, ele tem um aparelhinho e tem um plug, que você liga o fio do amplificador, tá? E aí, quando você faz isso, o que acontece? Esse amplificador, ele tem dentro do violão a caixa magnética, que vai jogar isso daí para o amplificador. Entenderam? Espera aí que eu vou pegar aqui para vocês. Um minutinho só para mostrar a diferença, que eu tenho um aqui para vocês. Aqui, ó, não sei se está dando para vocês verem. Esse violão, ele é um violão elétrico, tá?
ele é diferente de um violão comum. O violão comum ele não tem essa parte aqui, que é justamente a parte magnética, ó, onde você vai ligar, plugar aqui o amplificador. Se ele for um violão comum, Que aparece um violão, nas guitarras, né? a guitarra, toda guitarra tem, porque toda guitarra é elétrica, entendeu? Então não existe guitarra comum. Existe violão comum, que é acústico, e existe o violão elétrico, que é esse aqui, que tem isso aqui. A guitarra, toda guitarra já tem isso aqui por natureza, porque o próprio nome do instrumento é o quê? Guitarra elétrica, tá? Então, desculpe aí. Toda guitarra, ela tem essa caixa de amplificação que vai pegar essa vibração da corda metálica, induzir os polos magnéticos na corda, e aí quando você faz ela vibrar, esse movimento de carga elétrica e de polos magnéticos que forem induzidos, vai gerar a corrente elétrica que vai para o amplificador. Entenderam? Por isso que quando você substitui a corda e coloca uma corda de nylon, você não vai ter essa amplificação do som e lá o amplificador não vai emitir som nenhum. Aí você vai vir só a vibração da corda natural. Certo? Que na guitarra vai ser muito baixa, porque ela é elétrica. Beleza? Letra C, então, todo mundo entendeu? Tranquilo? Bom, a 06. Em um manual de um chuveiro elétrico são encontradas informações sobre algumas características técnicas ilustradas no quadro, como tensão de alimentação, potência dissipada, o dimensionamento do disjuntor fusível e a área da seção transversal dos condutores utilizados. Então, você tem aqui, ó, especificação, a tensão 120, que normalmente vem 127 volts, 220, tá? 110, 220. Travando, professor. Oi, travou? Travou o som? Outra Caiu aí a internet. Voltou aí para todo mundo tá ouvindo? Tá ouvindo agora? Pessoal. Ô, Carlos, eu sei que você não gosta da gente, mas não precisa sair da aula assim também, não. Gente, eu adoro vocês. O problema é a internet aqui que tá péssima. Desde terça-feira, eles estão mexendo aqui no prédio. E aí mudou um pessoal aqui, está instalando a internet, eles devem estar mexendo no cabo, tá péssimo. A aula de terça foi assim também. Vamos desculpando aí. Vamos ver aqui. Voltou aí para todo mundo, né? Sim, professor. Beleza. Fica melhor também desligar A câmera é melhor um pouco. Vou desligar aqui. Até porque vocês não precisam ficar vendo minha cara feia, né? Deixa eu desligar esse vídeo aqui, peraí. Para ver se pesa menos e ela para de travar e cair. Bom, vamos lá. Então é o seguinte, aí você tem as especificações, tá, do chuveiro, voltagem, quando você seleciona aqui a potência dissipada, tá, o fusível, que você precisa para proteger o circuito, e o dimensionamento do fio, da fiação, tá, a fiação tem que estar dimensionada corretamente para que você possa ter um funcionamento legal, aquilo que eu falei na aula para vocês. Cada fio tem uma espessura, e a espessura está relacionada com a resistência do fio. Então, se você coloca a espessura errada, o que vai acontecer? Dá uma sobrecarga de energia, e aí o fio pode romper ou pode ter um mau funcionamento. Quando você, por exemplo, liga uma televisão e dá interferência lá no... Liga um chuveiro e dá interferência na televisão, ou em outro aparelho. Tá?
um aparelho que também funcione com resistência. Então, isso daí é devido ao dimensionamento do fio. Então, a pessoa adquiriu um chuveiro do modelo A, que é esse aqui, e ao ler o manual, verificou que precisava ligá-lo a um disjuntor de 50 amperes. Ó. No entanto, ela ficou intrigada com o fato de que o disjuntor que seria utilizado para a instalação correta do chuveiro B, que é um chuveiro com as mesmas características, porém ele é mais potente, certo? E vai estar ligado numa corrente de 220, ela deveria possuir uma amperagem 40% menor. A amperagem dele era de 30 amperes apenas. Considerando os modelos A e B, funcionamento de mesma potência, vamos supor que ele estivesse aqui no médio, trabalhando com 4.400 watts de potência. A razão entre as suas respectivas resistências elétricas, RA sobre RB, que justifica a diferença do dimensionamento dos disjuntores, é mais próxima de. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente sabe que a gente está falando de chuveiro, resistência, potência dissipada. Potência dissipada é RI ao quadrado ou V ao quadrado sobre R. Então, a gente vai pegar aqui, ó, a resistência do chuveiro, a gente vai pegar por essa forma. Potência é igual a V ao quadrado sobre R. Então, aqui ele chamou de U a tensão, como eu disse para vocês, alguns autores chamam de U. Então, U ao quadrado sobre R, invertendo R vai ser V ao quadrado ou U ao quadrado sobre P, sobre a potência. Você tem o A e tem o B. Você vai fazer a mesma fórmula para o B. Só que o que ele pediu na questão? RA sobre RB, que é a razão entre os dois. Então, você já joga aqui, RA sobre RB vai ser o A ao quadrado sobre PA dividido por o B ao quadrado sobre PB. E aí você conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, você vai ter essa relação aqui. RA sobre RB vai ser a voltagem de A sobre a voltagem de B ao quadrado, vezes a potência de B dividida pela potência de A. A potência ele mandou considerar a mesma, 4.400 watts. Então, a potência de A sobre de B ou de B sobre de A vai dar 1. E RA sobre RB vai ser as voltagens elevado ao quadrado. Então, 127 ao quadrado dividido por 220 ao quadrado. RA sobre RB vai dar 0,33, mais próxima da letra A. 0,3 a razão entre as resistências dos chuveiros, A e B. Entenderam? Ô, professor, e aqueles 4.400 watts? 4.400 você usou aqui, ó. 4.400 dividido por 4.400, que dá 1. Certo? Porque ele está mandando você considerar a mesma potência. Esse 200 foi da onde? 220 é a potência, a voltagem do chuveiro B, ó. Tá tudo na tabela, ó. 127 é de A, 220 é a voltagem de B. O aqui é voltagem de A e voltagem de B. 127 é 220. Aí você eleva ao quadrado, dá 16.000 e alguma coisa, dividido por 48.400, que vai dar 0,33 aproximadamente. Certo? Por Valeu, isso professor. a letra A. Entenderam aí, né? Sétima. Na sétima ele diz o seguinte: um motor só pode realizar trabalho se receber uma quantidade de energia de outro sistema. Claro, motor de combustão, tá? Travou de novo? Foi rápido. Porque tá entrando gente na sala, quando clica para admitir aqui, piora mais ainda. Mas vamos ver aqui. Então, o motor a combustão, ele pega a energia armazenada no combustível, que é parte liberada durante a explosão, a combustão, né, para o aparelho funcionar. Quando o motor funciona, parte da energia é transformada e vai virar movimento, e a outra parte ela não pode ser utilizada na realização do trabalho. Isso significa dizer que há um vazamento de energia em outra forma, ou seja, não é toda a energia da explosão que vai ser convertida em movimento, tá? Então, você tem aí energia sonora, que é o barulho do motor funcionando, e energia térmica, que é o aquecimento desse motor, certo? De acordo com o texto, as transformações de energia que ocorrem durante o funcionamento do motor são decorrentes de... Então, o motor aí,
um motor a combustão é uma máquina térmica. A máquina térmica obedece às leis da termodinâmica. Nós vimos que, de acordo com a segunda lei, é impossível uma máquina térmica converter integralmente calor em trabalho, certo? Então, a resposta correta é a letra C. Essas transformações de energia, ou seja, não transforma apenas a energia química da combustão em movimento, ela transforma também em calor e som, tá? E o som e o calor, desculpe, é devido a essa conversão que não pode ser total. Então, a conversão integral de calor em trabalho é impossível. Ele não transforma todo o calor gerado na explosão do combustível em movimento. Vai gerar aquecimento e vai gerar som também. Esse é o princípio da segunda lei da termodinâmica, por isso a resposta correta é a letra C. Tá? A energia química que é mantida, professor, Não, é não é tipo o mesmo. mantida também não. A energia química é a reação do combustível com o ar e aí vai gerar explosão através da faísca que a vela joga dentro do motor. A vela joga um sinal elétrico, através de um sinal elétrico, uma faísca dentro do bloco do motor e a mistura do combustível com o ar vai explodir. Essa explosão, que é a reação química que vai ocorrer, a combustão, libera o calor e o movimento que faz o motor funcionar. Mas, como eu disse para vocês, a máquina térmica ela tem um rendimento baixo. Motor de veículo em torno de 30% a 40%. Então, 60% é gerado, é transformado em calor, e esse calor vai para o aquecimento do motor e para o cano de escapamento, jogado para o meio ambiente. E aí o resíduo da reação química são os gases que são jogados também no escapamento para o meio ambiente. Certo? Então aqui letra C, letra A está errado, liberação do calor dentro do motor ser impossível? Não, é possível, o motor aquece. Tá? Realização do motor do trabalho ser incontrolável? Não, isso tem controle, é dimensionável. A transformação de energia térmica em cinética ser impossível? Não é impossível porque o carro se movimenta, então parte da energia é transformada em cinética. E a utilização da energia potencial do combustível ser incontrolável? Também não, você dimensiona a quantidade de combustível para saber quanto vai explodir e quanto ele pode gerar de movimento. Portanto, a resposta correta é a letra C. Certo? Oitavo. Em um experimento realizado para determinar a densidade da água em um lago, foram utilizados alguns materiais, conforme ilustrado. Um dinamômetro de 0 a 50 newtons, um cubo maciço homogêneo de 10 centímetros de aresta e 3 kg de massa. Foi inicialmente conferida a calibração do dinamômetro, constatando que a leitura era de 30 newtons. Então, 3 kg, 30 newtons estava calibrado corretamente. Quando o tubo era preso ao dinamômetro, suspenso no ar. Ao mergulhar o tubo na água do lago até a metade do seu volume, até que a metade do seu volume ficasse submersa, foi registrada a leitura de 24 newtons no dinamômetro. Considerando que a aceleração da gravidade local é de 10 metros por segundo ao quadrado e a densidade da água, qual a densidade da água do lago em gramas por centímetro cúbico. Então, o que acontece? Isso aí é uma questão de hidrostática. Vocês sabem que aqui você tem o empuxo, que vai empurrar o bloco para cima, e esse empuxo ele vai fazer com que o registro do dinamômetro caia, porque o peso do bloco fora da água é 30 newtons, dentro da água vai ser menor, no caso aqui 24 newtons. Como é que eu vou saber a densidade da água? Vou ter que calcular pela força de empuxo, certo? Então o que eu faço? Eu sei que o peso dele era de 30 newtons. Quando ele foi mergulhado, o peso registrado no dinamômetro foi de quanto? 24 newtons. Então, houve uma diferença de 6 newtons. Essa diferença, ela é o quê? É exatamente a minha força de empuxo. Tá? Então, o empuxo está sendo 30 menos 24, 6 newtons. Se eu tenho empuxo permite que eu calcule a densidade da água. Por quê? O empuxo vai ser o volume do líquido deslocado. Qual é o volume do líquido deslocado? É exatamente a metade do volume do cubo, porque mergulhou o cubo até a metade. Se o cubo tivesse mergulhado inteiro, seria exatamente o volume do cubo. Como mergulhou só a metade, é a metade do volume do cubo. Densidade do líquido
e a gravidade. Então, o empuxo vai ser densidade vezes gravidade vezes volume do líquido deslocado. Qual o volume do líquido deslocado? A metade do volume do cubo. E qual é o volume do cubo? Ele não deu, ele deu aresta. Mas você sabe que o volume de um cubo é aresta ao cubo. Então, você vai pegar a aresta e levar ao cubo 1.000 centímetros cúbicos ou 10 a menos 3 metros cúbicos. Tem que estar em metro cúbico, porque na fórmula tudo está no SI. Tá? E aí o que vai acontecer? O empuxo é 6, a densidade da água eu quero descobrir, a gravidade é 10, e o volume de líquido deslocado foi 10 a menos 3 dividido por 2, porque só deslocou a metade do volume do cubo. Certo? Passo 2 para lá multiplicando, fica 12, 10 vezes 10 a menos 3 fica 10 a menos 2. Então, a densidade da água vai ser 12 vezes, dividido por 10 a menos 2. 1.200 quilos por metro cúbico. Só que ele pediu em gramas por centímetro cúbico. 1 grama por centímetro cúbico são 1.000 quilogramas por metro cúbico. Então, você vai dividir aqui por 1.000. 1,2 gramas por centímetro cúbico. Resposta correta, letra B. Entenderam? E o que acontece com 50 newtons, professor? Não, 50 newtons é só a graduação do dinamômetro. O dinamômetro vai de 0 até 50. Ele mede de 0 até 50. É uma informação adicional aqui. Não tem nada a ver com a questão, não. Você não precisa utilizar esses dados na questão. Certo? Então, a resposta correta, letra B. Tranquilo, meu povo? Vamos lá. Ondas sonoras. Certo? Onda sonora é a parte de ondas que a gente estuda chamada de acústica. Beleza? Bom, a maioria dos sons são ondas produzidas pela vibração de um material, que é uma onda mecânica. O som é diferente da onda luminosa. O som precisa de meio material para se propagar. Então, você precisa de matéria, tá? Então, por exemplo, quando você toca um violão, a vibração vai produzir uma onda, né? Um instrumento de sopro, você soprando o ar dentro da caixa, também vai produzir uma vibração. A voz promove uma vibração através das cordas vocais. Isso é diferente de uma onda do mar, tá? Porque a onda sonora, ela não pode ser vista. Ela comprime e distende o ar até chegar no ouvido e fazer esse tímpano vibrar. Então, desculpe, as ondas sonoras são ondas mecânicas que necessitam de matéria para se propagar, são longitudinais, então a direção e o sentido de propagação são iguais, tá? Do pulso e da onda. Então, ele comprime o ar, distende, comprime, distende e vai se propagando até chegar aos nossos ouvidos. Se o som é uma onda mecânica, obviamente ele não se propaga no vácuo. Filmes de ficção científica, que tem guerra no espaço, eu já falei isso durante a aula do segundo ano, eles emitem barulhos de explosões que não podem ser ouvidos no vácuo. Certo? Bom, como é que as ondas sonoras se formam? Já falei, por compressão e rarefação das moléculas de ar. Então, quando a gente fala, a gente comprime e distende a massa de ar que sai da nossa boca, e essa vibração, essa onda longitudinal, chega até o tímpano e faz o nosso ouvido vibrar, certo? E esse ouvido vibrando, ele permite que você capte esse som, escute esse som, certo? Bom, só que nosso ouvido humano, ele é limitado. Nós temos uma limitação auditiva, uma capacidade auditiva que vai de sons que captam frequência entre 20 e 20 mil Hz. Então, nós só podemos ouvir essa faixa aqui, entre 20 e 20 mil Hz, que é a nossa faixa audível, tá? Abaixo de 20 Hz são chamados de infrassons. Acima de 20 mil Hz são chamados de ultrassons. Nós não podemos ouvir infrassons nem ultrassons. Só podemos ouvir sons que estão entre essa faixa, entre o infra e o ultrassom,
que é a nossa faixa audível, tá? Sons entre 20 e 20 mil Hz, o ouvido humano tem capacidade de escutar. Diferente de alguns animais, nós temos animais que conseguem uma faixa audível diferente. Eles conseguem ouvir sons com frequências menores ou maiores. Então, ondas infrassônicas e ultrassônicas podem ser ouvidas por alguns animais. Então, por exemplo, topeiro, elefante, tigre consegue ouvir infrassons, sons abaixo de 20 Hz, que nós não conseguimos ouvir. Já cachorro, golfinho, gato, morcego consegue ouvir ultrassons, sons com frequências maiores do que a gente consegue ouvir, tá? Isso facilita a mobilidade dele, porque o morcego, por exemplo, é praticamente cego. Ele desloca através do som. Ele emite como se fosse um sonar do navio. Ele emite o som e ouve a reflexão. E aí, quando ele ouve a reflexão, ele sabe se tem um obstáculo ou não, e aí ele desvia do obstáculo, porque ele não enxerga quase nada. Mas a capacidade audível dele é muito grande, certo? Então, ele está nessa faixa aí de 160 mil Hz, tá? Para poder ouvir. Então, ele ouve numa frequência muito grande. Bom, isso aqui na aula do segundo ano eu já disse para vocês, só para relembrar que a velocidade da luz e do som tem uma diferença muito grande. Então, quando as pessoas ouvem um trovão e ficam apavoradas, podem ficar tranquilos que a descarga elétrica já caiu há muito tempo, né? A velocidade da luz é de 300 milhões de metros por segundo e o som caminha lentamente a 340 metros por segundo. Então, quando você ouvir o trovão, pode ficar tranquilo que você está vivo, porque o relâmpago já caiu há muito tempo. A descarga elétrica já ocorreu bem antes. E aí você tem um tempo para poder esse som chegar ao seu ouvido. Certo? Bom, o som ele Som tem... de quantos segundos exatamente, professor? Aí depende da distância, Gabriel, que o raio vai cair. Tá? Isso aí depende da distância de onde o raio caiu para onde você está. Não tem como Mas calcular assim, o não. som pode ser muito forte. Se tiver próximo da região, o som pode ser forte. Se tiver muito próximo, pode ser forte. Se tiver mais distante, você vai ouvir um som com menos intensidade, tá? Bom, qualidades fisiológicas do som. Está relacionado com isso aí que o Gabriel falou. O som pode ser forte ou fraco. Então, você tem 3 qualidades que o ouvido humano ele pode distinguir: altura, intensidade e timbre. Tá? São as qualidades fisiológicas do som. Então, a primeira qualidade é a altura. A altura do som, tá, está relacionada com a frequência. Então, ondas sonoras de frequências baixas emitem sons mais graves. Tá? Exemplo aqui, corneta, o barulho do trovão, que Gabriel falou, o bumbo de uma bateria. Então, esses são exemplos de sons com frequências baixas. A voz do homem, por exemplo, também emite uma frequência baixa. Tá? E existe sons que emitem frequências mais altas, que são sons mais agudos. O som do apito de uma guitarra que eu falei para vocês, tá? O som da voz de uma mulher, por exemplo, certo? Então, possui uma frequência mais alta. Esse som possui uma frequência de cerca de 10 mil Hz. O homem nunca consegue atingir a altura da voz de uma mulher. Então, por mais que o homem grite, a mulher sempre grita mais alto, certo? Eu tenho isso aqui na prática, aqui em casa, então eu sei que isso é verdade. Então, por mais que você grite, a voz da mulher, por ter uma altura maior, ela vai atingir um som mais agudo, que o homem é incapaz de igualar. Então você tem, por exemplo, cantores de óperas. Você tem o tenor e você tem a soprano. A mulher, que é a cantora de ópera, soprano, ela consegue atingir tons e notas musicais que o homem, mesmo sendo um tenor, jamais vai conseguir.
certo? Ele pode até chegar próximo, mas ele não consegue igualar, porque a altura do som da mulher é maior devido à frequência mais alta que ela consegue imprimir na voz. Então, a mulher emite um som com maior frequência, mais agudo, e o homem com som de menor frequência, mais grave. Isso é uma qualidade fisiológica que nós chamamos de altura do som, certo? Ô, Então, professor, sim, mas, pode falar. eu tenho aquele termo usado com um homem, ele tem um som mais grave que o da mulher. Como é? A voz do Porque homem é tem mais aquele grave, a voz do homem é mais grave do que a mulher. Mas o som mais grave, ele é mais baixo, ó. A voz da mulher é mais aguda, porém é mais alta. Então, é a voz mais fina, mais aguda e atinge uma altura maior, certo? Ó, a voz humana normal compreende entre 1.000 e 2.000 Hz. Uma soprano, ela pode atingir uma frequência, ó, até de 5.000, 7.000, 8.000 Hz. Aquele barulho do pincel lá, quando a gente está escrevendo no quadro, ou de um giz passando na lousa, pode atingir uma frequência de 10.000 Hz. Chega a incomodar no ouvido quando a gente está usando, certo? Outra qualidade é a intensidade. A intensidade, ela permite distinguir um som forte de um som fraco. Ela está relacionada com a quantidade de energia da onda. Então, quando você aumenta o volume de um rádio, de uma televisão, é a intensidade e não a altura do som que você está alterando. Então, o som mais intenso, ele tem uma maior amplitude, ele atinge volumes mais altos, tá? E esses volumes mais altos estão relacionados com a intensidade. Então, a intensidade aumentou, não é a altura do som, certo? Então, a intensidade está relacionada com a amplitude. Quanto maior a amplitude, mais intenso é o som. E a outra aqui, som fortes, aí tem exemplo aqui, ó, uma britadeira, a turbina de um avião, som fraco, o tic-tac do relógio, né, o barulho da asa de uma mosca. Então, são sons fracos, tá? A altura do som, altura não, desculpe. A intensidade do som é medida em decibéis. Nós temos um limite de audição que vai até 130 decibéis. Acima de 130, o som já causa dano no tímpano, no ouvido. Então, aqui tem um gráfico mostrando aqui o barulho, né? Um jato, um concerto de rock, atinge sons que já estão quase no limite audível do ser humano, certo? E para finalizar, que nosso tempo vai acabar, nós temos um timbre. O timbre é a característica que permite distinguir o som de outro. O som ele pode ter a mesma altura, a mesma intensidade e o timbre ser diferente. Então, por exemplo, se eu falo para Gabriel gritar a palavra pare, e eu peço para Thalita gritar a mesma palavra, pare. Os dois podem ter a mesma altura, a mesma intensidade, mas quando um gritar e o outro gritar, eu vou saber que se foi Gabriel ou se foi Thalita que gritou. Por quê? Porque mesmo tendo a mesma intensidade e a mesma altura, eles vão ter timbres diferentes. Então, o timbre é uma característica da voz, única da voz. Então, a nota dó de um piano é diferente da nota dó de um violão, certo? Diz respeito ao formato do timbre. comprimento da onda, é? Isso, exatamente. Aquele é como se fosse um eletrocardiograma, só que do som. Cada pessoa tem um daquele diferente. Então, é impossível você reproduzir da pessoa igualzinho. Queridos, nossa aula vai acabar aqui, vai encerrar. Depois a gente continua falando disso, tá? Um abração. Qualquer Valeu, coisa, tô no professor. WhatsApp. Beleza, obrigado. Vai cortar aí. Um abraço. Tchau, tchau.